Bom, nosso trabalho ele é sobre a síntese da amônia em reator tubular embatelada. E, primeiramente, eu vou falar um pouquinho sobre as nossas condições do reator, que ele está numa temperatura de 510,8 Kelvin e numa pressão de 4,8 bar. A reação que ocorre nesse reator é essa aqui, do N2 com hidrogênio dando amônia. E a gente também tem esses dados aqui de entalpia molar reacional padrão e da constante de equilíbrio na temperatura de 470,3 Kelvin. Aqui eu coloquei só para esquematizar o que é um reator tubular. Ele ocorre em esquema contínuo e a gente tem aqui a entrada de reagentes que vão reagindo e formando os produtos ao longo desse cilindro. E aqui eu fiz o cálculo da nossa constante de equilíbrio, porque a gente teve como dado do problema a constante de equilíbrio é 470,3 Kelvin, mas a gente quer ela em 510,8 Kelvin. Então, para isso, eu usei essa equação aqui, que a constante de equilíbrio vai ser a constante de equilíbrio numa temperatura linha vezes a exponencial da integral indo de T' a T, com a entalpia da reação dividido por RT ao quadrado vezes dt. Eu resolvi essa integral, depois eu usei o KT' como 0,682 para essa temperatura linha de 470,3 Kelvin, e eu obtive um K de 1,852 para a nossa temperatura de 510,8 Kelvin. Olá, eu sou o Lucas Bernardo e agora eu vou falar um pouco mais da questão da rotina para o reator PFR do tipo tubular. Então, a gente vai entrar aqui no compartilhamento de tela, onde eu vou mostrar em mais detalhes a questão da nossa rotina e o que foi feito. Bom, lembrando apenas alguns parâmetros que a gente precisa, como declarar, por exemplo, qual a pressão que a gente está falando. Inicialmente estou trabalhando em 4,6. A gente tem aqui os estados iniciais para os componentes químicos participantes da reação, ou que estão ali presentes, mas não reagem, como é o caso do argônio. Para o cálculo do K, como a Camila já tinha falado anteriormente, só para fins de explicação como está no código, todos os parâmetros foram colocados inicialmente acima e tem a função calcular constante K, que foi colocada aqui, simplesmente repetindo o cálculo que já foi feito à mão por ela. Mas esse valor aqui é importante para que a gente possa colocá-lo, pois um dos parâmetros para a gente poder calcular no cálculo do equilíbrio do PFR é o K. Então, a gente precisa do P, do K e também do N0, que está sendo relacionado ali às condições iniciais dos nossos componentes. Mas para calcular em si o grau de avanço, a gente necessitaria apenas da pressão e também desse K. E uma das coisas importantes que a gente agora precisa falar, entrando na função calcula, é que PFK N0, aqui a gente vai obter como resultado qual é o nosso epsilon de equilíbrio, qual é o nosso grau de avanço no equilíbrio e também o grau de avanço da reação, o epsilon no equilíbrio. E também o nosso y, né, quais são essas frações molares. Então, o y no final vai ser essa lista contendo todos os valores referentes aos componentes químicos presentes aqui. Então, de produto, tudo que está comentado aqui nesse código, só uma explicação para vocês que estão assistindo, é só um detalhamento do que a gente já tinha aqui anteriormente com as variáveis declaradas aqui, alfa, K2, é só A, B e C, só para a gente entender de onde que partem esses valores. Então, sabendo que inicialmente a gente tem ali aqueles 2 mols e meio que gerais, então a gente tem basicamente a fração a partir deles, então a gente sabe que no final, no equilíbrio, a gente vai ter o 2,5 menos o epsilon, então a gente, e sabendo que no caso do NH3, tudo que for formado dele é epsilon, então a gente teria epsilon sobre esse total. Para os reagentes, a gente teria quantos mols ele tem inicialmente, menos o menos epsilon, e sobre esse total, o mesmo tanto para o nitrogênio quanto para o hidrogênio. E no equilíbrio, a gente tem essa relação em que o K ele é igual à pressão elevada àquele delta menos 1 vezes o KY. E agora a gente precisa focar em entender o que é esse KY. O KY nada mais é do que produtos sobre reagente. Então, a gente vai ter a fração do produto amônia sobre dos reagentes. E é a partir daí que vai sair esse alfa. Porque esse alfa nada mais é do que, sabendo que a gente vai ter aqui o
A gente vai ter aqui a nossa fração de hidrogênio, a fração de nitrogênio, e elas estão elevadas aos seus respectivos valores molares da nossa reação, que é um ponto importante a gente nunca esquecer quando a gente está falando dessa constante KY. E então a gente vai ter aqui 1 sobre 2, que é meio, que é igual a 0,5. Então a gente aqui teria esse 0,5 elevado a 0,5, que é o primeiro termo aqui no nosso alfa. E o segundo, que é o 1,5 elevado a 3 meios, que é 1,5. Então, no final, a gente teria aqui esse segundo termo. Então, daqui que parte esse alfa. E para a gente entender o nosso K2, a gente poderia fazer simplesmente o Kp vezes alfa, ou a gente poderia também entendê-lo como sendo, quando a gente for destrinchar essa equação do segundo grau que vai ser formada. Então, o que sobra quando a gente tira o alfa e a gente resolve ali o 2,5 menos epsilon, que a gente tem que entender que o 2,5 menos epsilon do produto vai cortar com o dos reagentes, sobrando o epsilon de um deles, seja do nitrogênio ou do hidrogênio, que vai para o numerador. Então, a gente vai obter nesse momento como denominador o 1 menos epsilon provenientes dos reagentes. Então, a partir disso, a gente obviamente vai ter um epsilon elevado ao quadrado, que ele vai atuar na nossa equação como se ele fosse um x. Então, é o valor que a gente de fato quer descobrir. Então, quando a gente rearranja todos esses valores, a gente vai obter um K2 mais 1 no epsilon elevado ao quadrado, que aqui basicamente é o nosso A, tanto que ele está aqui. A gente tem o 2 vezes o K2 menos 2,5, que é o nosso B, e o termo livre, que é o K2, que é o nosso C. Então, a partir disso, a gente vai ter o nosso D, vamos achar o discriminante para a gente colocar numa fórmula de Bhaskara, onde, sabendo numa equação de segundo grau, a gente vai obter dois valores, duas raízes. Então, a gente vai ter um epsilon 1 e o epsilon 2. O único detalhe agora, quando a gente entra no nosso if, na nossa condição de if else, é que a gente saiba que esse epsilon tem que ser maior do que zero, uma vez que a reação ela é um grau de avanço, logo ela precisa estar ocorrendo, não caberia um valor negativo para esse caso. E também uma outra condição é que esse epsilon seja menor do que 1, pois a gente tem aqui essa condição, né, que foi colocada inicialmente na reagente, uma vez que o 1 é 1 menos epsilon. Então a gente não poderia ter um valor que excedesse esse 1. Quando esse epsilon não atender a isso, a gente recorreria ao epsilon 2, sabendo que a gente tem esses dois valores. Um deles sempre será um valor, nesse caso aqui, de confiança. E só para fins de finalização, para a gente entender mais a fundo o nosso y obtido, é que a gente vai trabalhar com os valores iniciais que a gente obtinha para os valores de equilíbrio. Uma vez que agora a gente sabe qual é o nosso epsilon no equilíbrio, ele vai ser substituído onde havia apenas epsilon anteriormente. E aí a gente vai conseguir ter quais são essas frações molares no equilíbrio. Então, é isso que a gente tinha para poder falar nessa parte de código. Agora a gente pode ir colocando em termos de numerais os nossos resultados obtidos. O epsilon para o retor tubular foi de 0,6675 e abaixo a gente consegue ver as frações molares obtidas para o caso do tubular. Apenas alguns comentários, como a gente pode ver que a nossa função está bem executada, a gente obtém um N que de fato é menor do que o H2, não poderia, uma vez que ele parte do valor que é 3 vezes menor em termos de proporção. O argônio tem uma fração que se altera, embora ele em si não participe da equação, não participe da reação, mas isso é devido ao total em si, o 2,5 menos epsilon no equilíbrio, ter uma alteração, e aí a fração dele mudaria nesse contexto. E a gente também obtém o valor para a amônia. Então, esses são os resultados que a gente tem para o reator tubular, e agora a gente vai poder dar seguida para poder falar no que muda, quais são os valores que a gente obtém quando a gente está falando num reator tipo batelada. É isso, pessoal. Muito obrigado. Olá, boa noite. Meu nome é Pedro. Eu vou falar aqui um pouco sobre os reatores do tipo tubular e do tipo batelada. Vou começar primeiro pelo reator de batelada para poder ter continuidade bonitinho. O reator de batelada ele tem o maior controle da temperatura. Ele também é bem conhecido como
como um reator que apresenta a mistura perfeita, porque ele é um tanque agitado e ele é mais propício para produções em pequena escala, porque ele é um reator que se consegue eh, controlar o sistema. E para controlar o sistema acaba sendo mais elaborado, mais difícil e por isso gera mais custos. E como ele é um reator para operações mais difíceis, eh, ele é recomendado para testar novos processos. E um foco de reações, assim, por exemplo, são os fármacos. São feitos por reatores de batelada. Agora, já o reator do tipo tubular, ele também é conhecido como reator pistão, que é como se literalmente fosse empurrando um pistão durante todo o tubo do reator. O reator, ele é tubular, ele é basicamente um tubo assim, onde os reagentes entram na esquerda e os produtos saem na direita. E toda a reação ocorre dentro desse tubo. Graças a isso, ele é um reator que ele ele funciona melhor com reações homogêneas, diferentemente do reator de batelada, que funciona melhor com reações heterogêneas. Então, o reator tubular, ele é melhor para gases. E como no nosso caso a gente tem uma reação de produção de amônia, todos os elementos contidos nessa reação são gases. Então é possível perceber que o nosso epsilon, que a gente queria encontrar para a gente saber quanto a reação correu, no reator tubular ele foi mais alto do que no reator de batelada. E isso também a gente pode perceber que tanto os componentes reagentes, eles foram mais consumidos no reator tubular do que no batelada. A gente percebe aqui que pelas frações molares do nitrogênio e do hidrogênio, o nitrogênio saiu de 0,097 para 0,1, né? Foi no caso, essa foi a fração molar do nitrogênio e do hidrogênio que ainda restaram depois da reação, quando atingiu o equilíbrio. Ou seja, esse aqui é um novo estado de equilíbrio que ele conseguiu atingir no reator tubular. E aqui é um novo estado de equilíbrio que ele conseguiu entrar no reator batelada. E isso fica claro, isso bate de frente justamente com o princípio de Le Chatelier, que diz que quando a gente altera um sistema, ele busca justamente um novo estado que anule essa perturbação. Ou seja, a gente tem um deslocamento do equilíbrio. E justamente isso é visto pelo fato de a gente conseguir encontrar o epsilon e que ele varia. Então, a gente sabe que a gente tinha um estado inicial de nitrogênio e hidrogênio, e eles reagiram até que eles se formaram em amônia e entraram em um novo equilíbrio. Bom, de acordo com o princípio de Le Chatelier, uma vez que o sistema alcança a condição de equilíbrio estável, qualquer perturbação que ele sofra faz com que o sistema busque um novo estado de equilíbrio. Ou seja, o sistema reage de forma a amortecer qualquer perturbação. Bom, como nós sabemos, nós estamos avaliando a reação de síntese da amônia em dois reatores de tipos diferentes, um reator tubular e um reator batelado. Nós sabemos também que o grau de avanço ele depende da temperatura, da pressão e da composição reacional inicial. No reator tubular, temperatura e pressão são mantidas constantes, então não tem nenhum tipo de perturbação que vá fazer com que o equilíbrio seja deslocado. Mas no reator batelada, temperatura é mantida constante e a pressão é variável. Ou seja, conforme o avanço da reação, a pressão ela vai diminuindo. E isso faz com que,
o sistema busque minimizar essa perturbação, ou seja, ele vai deslocar o equilíbrio no sentido de aumentar a pressão, ou seja, produtos no sentido dos reagentes. Isso é evidenciado pelo valor de grau de avanço que a gente calculou, onde no reator batelada esse grau de avanço é de 0,6244, menor que no reator tubular, que é de 0,6675. E com isso a gente termina o trabalho.